Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Amigo, como entraste aqui sem possuir a veste nupcial? Diz a parábola que o reino dos céus é semelhante a uma festa de núpcias que um rei celebra para o seu filho. Este rei envia por 3 vezes seus servos para convidar os eleitos para as grandes núpcias. O convite foi feito, mas todos recusaram. Muitos por causa de seus afazeres terrenos, outros ainda fizeram pior, pegaram os servos enviados pelo rei, ultrajaram, feriram e assassinaram. O rei, já com a paciência esgotada, ordena o extermínio desses homens maus e a destruição da sua cidade. E visto que o banquete já estava preparado, enviou seus servos para convidarem todo e qualquer homem que encontrassem e os colocassem na sala do banquete. E entre esta nova remessa de convidados estava um que não estava vestido como deveria, não tinha a sua veste nupcial. Ele foi punido pelo rei, que o mandou arrancar do banquete e lançar nas trevas exteriores. O sentido desta curiosa parábola devemos tomá-lo na vida de Cristo. O Eterno Pai prepara para o seu Filho uma cerimônia de bodas. O noivo é Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A noiva é a igreja. Os convidados são todos os homens chamados à salvação eterna, salvação que se opera nesse sagrado comércio entre Cristo e a igreja, entre a cabeça e o corpo místico. A primeira parte da parábola se refere ao primeiro grupo de convidados, que são os judeus. Foram eles os primeiros chamados, membros do povo eleito, foram convidados pelo Eterno Pai a participarem das bodas da graça e da glória que o noivo, o Filho encarnado, veio trazer. E Deus enviou os seus servos a este primeiro grupo de gente para chamá-los, convidá-los a entrar para o seu banquete. E assim foi São João Batista, os discípulos do Senhor, os apóstolos. Mas o povo judeu, na sua maior parte, foi refratário ao chamado destes ministros. Ele enviou novamente os seus servos, que foram os apóstolos, depois da sua ascensão ao céu, anunciando que já estava tudo preparado para o grande banquete, a grande festa das bodas de Deus, do Deus encarnado com sua igreja, já estava preparado. O Cordeiro já foi morto, já foi imolado para a santificação do mundo. Os sacramentos já estão instituídos. As fontes da graça foram abundantemente abertas. A revelação agora se torna plena. A mesa já está posta. Tudo já está preparado, e tudo isso autenticado com inúmeros milagres e o cumprimento das mais importantes profecias, tudo preparado, tudo bem disposto para que os homens de coração reto pudessem acolher esse chamado, os homens amantes da verdade pudessem dar uma resposta de amor,
convicta, clara a este chamado, pudessem aderir ao bom mestre que convida para a intimidade do seu banquete. A conduta dos convidados, apesar de tudo que possuíam, conhecimento, uma parte da revelação, o chamado, a eleição como povo de Deus, a conduta dos convidados diante da bondade e da misericórdia de Deus foi indigna. Preferiram aquela restauração de um reino terreno e passageiro, preferiram seus cargos e privilégios terrenos, preferiram lutas meramente políticas, preferiram ficar com o seu sonho de reino judaico sem influência de domínio estrangeiro. Zelavam por um reino tranquilo, terreno, mas meramente terreno, e por isso, por esta cegueira, acabaram desprezando e acabaram perdendo o reino do céu. Perderam a predileção divina, perderam o tesouro da graça e da glória. E houve ainda alguns piores dentre estes, que se rebelando contra os servos de Deus, os perseguiram e o mataram, como fizeram com os santos profetas São João Batista, São Tiago Maior e Menor, Santo Estevão, além de várias perseguições movidas contra outros santos de Deus na história da Igreja. Contra este crime de perfídia, de cegueira diante da verdade, da plenitude, da revelação, o Eterno Pai lhes enviou uma terrível punição, como Cristo já prediz na parábola de hoje, fruto da ira de Deus diante da recusa a seu chamado. Deus recrutou um exército entre os romanos pagãos e acabou com a nação revoltosa, com suas leis caducas, com a sua organização, com seus chefes, incendiou a cidade, destruiu as muralhas, destruiu a sua religião, acabou com o seu templo e pôs fim para sempre ao sacerdócio da antiga lei, que já havia perdido seu valor salvífico com Cristo, depois que o véu do templo havia se rasgado. Mas a parábola continua, porque Deus, porém, não quer, pela maldade e pela descortesia dos primeiros convidados, Deus não quer que se tornem frustrados os seus planos de salvação, de encher as salas do banquete celestial. Ele envia mais uma vez os seus servos a todos os lugares, nas ruas, nas esquinas, onde se juntam as multidões, nas esquinas das nações e do mundo, para convidar todos aqueles que se encontram ali, sem distinção alguma desta vez, para que possam fazer parte das glórias do Cordeiro. E assim os apóstolos foram enviados ao mundo inteiro, pelo mundo, para pregar o Evangelho a todos os povos, sem distinção de pessoa, de língua, de raça, dirigindo este novo convite a todo e qualquer indivíduo, independente das suas qualidades morais, tanto aqueles que viviam no paganismo uma vida honrada e de certa forma até virtuosa, seguindo a lei natural, como também aqueles que viviam escravos das suas paixões. E o resultado desta pregação da igreja pelo mundo, na gentilidade, foi belo, a pesca foi frutuosa, a sala das bodas do Cordeiro se preencheu de comensais, de grandes santos, que moveram a face do mundo, que iluminaram tantos povos, que nos iluminam até hoje com a sua boa doutrina. A pregação da igreja foi eficaz e continua sendo eficaz. A igreja sempre está a convidar pelas esquinas e pelas ruas, ainda que por poucas vozes atualmente, convidando todos a participar deste único convívio salvífico do Senhor. Também nós fazemos parte desta segunda remessa de chamados.
Nós somos chamados, convidados a fazer parte do banquete místico da Igreja. E primeiramente somos chamados pelo nosso batismo. Mas não basta entrar na igreja pelo batismo. Deus nos chama todos, os homens, para as bodas de seu Filho, com uma condição de que os convidados, daqueles que querem entrar nas bodas de seu Filho, trabalhem, lutem, almejem para conseguir a sua santidade pessoal, esta veste nupcial. Nosso Altíssimo Anfitrião, Ele é diligente, Ele quer o nosso bem, mas o nosso bem completo. Aos seus olhares não escapa nenhum só homem que não esteja trajado com a honra devida. Nos diz: amigo, como entraste aqui sem possuir a veste nupcial, como permanece aqui sem almejar ter esta veste nupcial, porque não trabalha para conservar ou para restaurar a tua veste nupcial. A veste nupcial é a excelência cristã, é a santidade, é a vida ajustada à lei de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida na qual brilha a fé, e a fé tem domínio em cada ato, em cada decisão, em cada ponto da vida. Ninguém pode entrar verdadeiramente na vida íntima da igreja se não abandonar as más obras da sua vida passada, como convida também São Paulo na epístola de hoje, sem se revestir do homem novo na justiça e na verdade. Devemos realmente querer adquirir esta veste nupcial. Aquele que se ligou voluntariamente ao pecado pelas más obras deverá, se é convidado e entra no Santíssimo Banquete, deve abandonar essas más obras, se esforçar para abandoná-las. Senão, no dia do banquete, o último dia, o banquete da glória, terá as mãos e os pés atados, porque não foi fiel à graça, essa graça do chamado que lhe foi dada. E já não mais poderá gozar das misericórdias divinas, não poderá mais ser redimido pelo sangue do Cordeiro. E tem como punição as trevas exteriores, porque voluntariamente recusou seguir a luz da glória que irradiava desses banquetes do Cordeiro. Queria tentar colocar ao mesmo tempo, ser ao mesmo tempo das núpcias do Senhor e ao mesmo tempo continuar com as velhas vestes. Não tem como. E por isso é arrancado da sala da luz do banquete, e para si restam as trevas exteriores, a escuridão perpétua, o afastamento da luz divina. Aquele que é chamado a entrar, que é convidado a entrar no banquete nupcial, deve almejar a vestir esta veste nupcial. Todos são chamados a pertencer às alegrias da igreja. Está tudo pronto. Nosso Senhor nos convida: vinde para as bodas, mas também nos convida a despir a veste da nossa antiga vida, dos velhos vícios, do pecado, daquilo que nos avilta, nos separa da amizade com Deus. Como diz o patriarca Jacó a seus filhos: mudai as tuas roupas, limpai-vos, lançai fora os deuses estrangeiros. E de fato, nós somos chamados a entrar na sala do banquete, devemos jogar fora a roupa suja, devemos jogar para fora de nós os deuses estranhos, os falsos deuses. É preciso lançar fora os falsos deuses, os deuses estranhos aos filhos de Deus, estranhos para nós, que são os nossos vícios, manias, pecados, os nossos erros, aos quais nós estamos tão apegados que se tornaram deuses para nós, e o colocamos no altar do nosso coração no lugar de Cristo. Se tornaram queridos, adoráveis, como se fossem deuses.
Devemos lançar para longe de nós esses falsos deuses estrangeiros, combater esta idolatria do ego em nós, rogando a Deus a graça de buscar ter sempre esta veste nova e conservá-la, que é a veste purificada na caridade, lavada no sangue do Cordeiro, uma veste bordada com muitas virtudes e com muitas boas obras. Esta veste nítida, esta veste sem mácula, nos é sugerida, inclusive, no ritual do santo batismo, quando o sacerdote impõe sobre o batizado um paninho branco, dizendo: recebe esta veste cândida, conserva imaculada, para que possas apresentar-te puro no tribunal de Deus e receber a vida eterna. Devemos sim, com todo o sacrifício, guardar ao máximo a nossa alma cândida, unida a Deus na amizade com Cristo, digna do Cordeiro, com todo o sacrifício para não perdê-la, de não sujá-la a ponto de a tornar irreconhecível a Cristo, pois quando menos espera, passará o Rei Divino e nos pedirá contas, dizendo: amigo, como estás aqui sem a tua veste nupcial? O que fizeste da tua veste nupcial? O que fizeste da graça do teu batismo? A graça foi superabundante, eficaz. O que fizeste com ela? Onde está a tua veste nupcial? Ao mesmo tempo, a igreja, como mãe mestra, ela sabe que neste mundo muitas são as ciladas, este mundo, as trevas imperam, e dada a nossa natureza ferida, é muito fácil tropeçar e cair nestas ciladas. E a igreja, nos ostentando a misericórdia de Deus, também no rito do batismo, coloca na nossa mão uma vela acesa que é o símbolo da fé que brilha na vida, a fé que se torna prática pela doutrina de Cristo, dos conselhos evangélicos, cumprimento dos mandamentos, pela oração, o brilho da fé que nos ajuda a guardar a veste nupcial. Nos entrega esta vela dizendo: recebe esta lâmpada ardente, porque a fé ela é ardente, dada a caridade. Seja irrepreensível em conservar a graça do teu batismo, observa os mandamentos de Deus, de modo que quando o Senhor vier para as suas bodas, possas ir ao seu encontro com todos os santos na sala do banquete celeste, para possuíres a vida eterna e viver pelos séculos dos séculos. É pela fé, pela prática dos mandamentos, por causa da fé que brilha em nós, pela oração movida pela fé mais viva, é que nós vamos, de fato, conseguir guardar intacta a nossa veste nupcial. Sirva então para nós, a cada dia, a cada momento, essas palavras do antigo ritual do batismo, que nos convida a guardar esta veste nupcial, esta graça batismal, e ao mesmo tempo, lembrando que nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance, os meios necessários para isso. A fé, os mandamentos, os sacramentos, a oração, as penitências, como luzes que nos ajudam a traçar os caminhos de Deus, para encontrar, enfim, a porta da sala do banquete. Louvemos então a bondade e a misericórdia de Deus, que nos chamou para este seu convívio íntimo no seio da igreja, nos chamou para o porto seguro da salvação, nos chamou para a festa da glória no céu, e sejamos fiéis em guardar esta veste cândida da nossa alma. Usemos a luz da doutrina que a igreja colocou em nossas mãos, colocou em nosso alcance, para espantar a cegueira do erro e do vício. Estejamos sempre preparados para que aquele que chega, ele possa nos encontrar. Sejamos preparados, porque ele chega inesperadamente, chega como um ladrão, e ao chegar e nos encontrar, ele possa dizer na sua chegada, não cobrando a nossa veste nupcial, mas dizendo: meu amigo, entra para a glória do teu Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.